Descobriu a verdade oculta. A bela mulher que ele convidou para dançar era a dona do restaurante. A noite estava iluminada por bandeirinhas coloridas e o cheiro dos pratos típicos invadia o ar quente de Belo Horizonte. Lucas, um jovem garçom de 22 anos, tinha a sensação de que aquela festa junina ia mudar sua vida. Os ritmos da sanfona pareciam sussurrar promessas de felicidade. Ele, que sempre olhava para o futuro com um misto de esperança e desespero, enquanto tentava ajudar sua mãe idosa e seu irmão menor, sentia que o destino estava a seu favor. Mas, como sempre, a realidade não tardou a mostrar seu lado cruel. Enquanto servia as mesas, Lucas escutou risadas debochadas de alguns clientes. "Olha o garçom sonhador, melhor ele continuar com o que sabe fazer", dizia um deles, fazendo todos rirem. Aquelas palavras o feriram em cheio, mas seu coração pulsava forte ao avistar Clara. Ela se destacava entre os convidados, com um sorriso radiante que poderia iluminar a noite mais escura. Lucas sentiu uma conexão imediata, algo que nunca havia experimentado antes. Ao se aproximar para oferecer uma bebida, a coragem tomou conta dele e, em um momento ofuscante, convidou-a para dançar. Ela hesitou, começou a rir e, quando aceitou, o mundo ao redor deles desapareceu. Na dança, os olhares curiosos dos amigos de Clara não importavam. Tudo o que existia era a música, a leveza e os sonhos que brotavam entre sorrisos e palavras sussurradas. Lucas se deixou envolver por aquela atmosfera mágica, contando suas aspirações, seu desejo de um futuro melhor, e Clara, encantada, ouvia cada palavra como se ele estivesse desenhando um mural de esperanças. Mas a felicidade foi interrompida. Alguns colegas de Lucas começaram a cochichar. "O que ele quer com a dona do restaurante?", insinuavam, olhando para Clara. O coração de Lucas disparou. Como poderiam pensar isso? Ele não queria tirar vantagem dela, ele queria apenas dançar, ser feliz. Mas a dúvida invadiu sua mente: isso mudaria tudo? A festa seguia, mas a tensão crescia. Quando Lucas descobriu que Clara era, de fato, a proprietária do restaurante, sua alma se despedaçou. Ele se sentia traído e confuso. O peso da verdade o esmagava e o olhar de Clara, antes tão brilhante, agora parecia distante. Ele não sabia como lidar com a desconfiança que brotava entre eles, uma incerteza que pairava no ar, escurecendo a dançarina que ele havia conhecido. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando Lucas e Clara finalmente se reencontram, a atmosfera que antes era leve se tornará pesada. Ela olhou em seus olhos e perguntou, quase em um sussurro, se ele ainda acreditava no amor verdadeiro, mesmo quando as máscaras caem. O silêncio parecia ter vida própria. Lucas sentiu a importância das palavras dela. A conexão que eles tinham poderia ser mais forte do que os muros que o medo tentava erguer? Ele gesticulou, balançando a cabeça em afirmação, mas as palavras ainda estavam presas na garganta, uma promessa de um futuro ou a dúvida de um amor desfeito. O destino os observava, aguardando a decisão que poderia mudar tudo. O olhar profundo de Clara penetrava a alma de Lucas. Em meio à confusão, seu coração batia acelerado, quase como um tambor em festa, mas a alegria se misturava à dúvida. O sorriso que antes era fonte de inspiração agora trazia uma névoa de incerteza. Ele queria dizer a ela que não se importava com o que pensavam, mas o medo do que poderia acontecer o aprisionava. "Você é especial para mim", ele finalmente conseguiu articular, sua voz quase um fio de esperança. "Nunca pensei que minha vida pudesse ter alguém como você." Clara sorriu, mas a luz em seus olhos deixou de brilhar. Era como se ela estivesse cercada por um muro invisível, uma barreira que Lucas não sabia como atravessar. "Lucas, eu também sinto algo por você, mas a situação é complicada." A voz dela tremia, uma mistura de vulnerabilidade e força. "Sou a dona do restaurante, e isso traz responsabilidades. As pessoas têm uma imagem de mim, uma ideia do que eu deveria ser." Ela hesitou, buscando as palavras. "Mas isso não importa." Lucas exclamou, sua frustração explodindo como um balão. "O que importa é o que sentimos, o que vivemos aqui, agora." Ele gesticulou para o ambiente ao redor, as bandeirinhas, a música, e a energia efervescente da festa.
mas as palavras dele pareciam ecoar em um vazio, como se o universo estivesse trancado em um cubículo. A música começou a tocar uma balada suave, e, involuntariamente, as pessoas ao redor foram se afastando para dançar, deixando Lucas e Clara em um pequeno espaço de silêncio pesado. Ele percebeu que a festa contagiava a todos, exceto a eles, e o sorriso de Clara diminuía a cada segundo. Eu não quero que você carregue um fardo por mim, Clara começou, e seu semblante se tornava sério. Não posso oferecer a você o que deseja. O que somos na noite de festa pode não ser suficiente quando o sol nascer. As palavras dela eram como facadas, cortando fortemente sua esperança. Lucas olhou fixamente para ela, tentando entender. E se nós tentássemos? E se fizéssemos o que parece impossível? Sua voz era uma súplica, uma tentativa desesperada de alcançar algo real. Clara se afastou um pouco, como se um feitiço tivesse quebrado. Ela respirou fundo, e Lucas pôde ver a batalha interna acontecendo dentro dela. Você não sabe o que isso significa para mim. O que posso perder? O que pode acontecer? Os olhares dos amigos de Clara se voltavam agora para eles, e por um momento, Lucas desejou ter a coragem de se colocar entre ela e aqueles olhares. Mas os ecos da risada e os murmúrios afiados da multidão lembravam-lhe de sua posição. Clara, o que você realmente quer? Ele perguntou com um timbre cheio de sinceridade. Você teme o que os outros vão pensar ou tem medo de se abrir para o que poderia ser? E se eu me abrir e quebrar ainda mais, Lucas? Ela respondeu, a batalha em seus olhos agora ameaçando se transformar em lágrimas. Por um instante, ele percebeu que Clara não era apenas a dona do restaurante. Ela também era uma mulher com medos profundos e segredos que a moldavam. Diante daqueles conflitos, Lucas decidiu que precisava de um tempo sozinho. Ele se virou, afastando-se lentamente. As vozes ao seu redor continuavam a se fundir em uma música que agora parecia distante. A alegria dos outros em choque com sua luta interna. A dúvida o envolvia como um manto pesado. O que fazer agora? Ele poderia lutar por Clara ou precisava deixá-la ir? E enquanto olhava para trás e via seu rosto refletindo emoções conflitantes, uma pergunta surgiu em sua mente. Eles poderiam encontrar um meio de equilibrar as dualidades de suas vidas? A dança da incerteza continuava, e ele sentia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Eles estavam prestes a se descobrir mais do que imaginavam. Um chamado, uma mensagem em uma garrafa seria lançada ao mar, e ele não sabia se poderia se arriscar a responder. O vento da culpa soprava na direção de Lucas enquanto ele se afastava da festa. Cada passo parecia mais pesado, como se a gravidade de suas emoções o puxasse para baixo. As luzes brilhantes do evento se tornavam cada vez mais distantes, e a música que antes soava vibrante agora era apenas um eco distante na sua mente. Perdeu-se em seus pensamentos, lembrando-se de como os olhares de Clara tinham se apagado. Was it too much? Ele se perguntava se a pressão que ela sentia em ser quem era estava estrangulando o que poderia ser entre eles. Havia algo mais sobre ela, um mistério que ele desejava desvendar, mas não sabia como. Decidiu que não poderia deixar as coisas como estavam. Clara merecia mais do que uma saída sem respostas. Ele se lembrou do quanto ela sempre foi atenciosa, do seu jeito de cuidar dos detalhes no restaurante. Havia uma força inabalável nela, algo que o inspirava, mas ao mesmo tempo havia fragilidade, como a pétala de uma flor que balança pela brisa. Se ele quisesse, realmente quisesse, precisava mostrar para ela que ele estava disposto a enfrentar qualquer tempestade. Assim voltou-se, decidido a enfrentar seus medos e os de Clara. Adentrou novamente no clima da festa. A música pulsava de forma vibrante, e agora ele observava a cena com outros olhos. As pessoas dançavam com alegria, enquanto ele procurava Clara entre a multidão. Finalmente a avistou, um pouco afastada, observando os colegas com um sorriso tímido. Lucas sentiu algo dentro dele aquecer, como uma pequena chama. Algo estava errado, mas ele não podia desistir dela. Caminhou até ela e a chamou com seu olhar. Quando Clara notou a presença dele, o sorriso no rosto dela se desfez em um instante. Ele se sentiu perdido diante daquela mudança, mas decidiu arriscar e se aproximou. Clara, ele disse, sentindo o peso de cada sílaba. Precisamos conversar. Ela o olhou com um misto de curiosidade e apreensão, mas antes que pudesse responder, ele prosseguiu. Você é muito mais do que a dona do restaurante. Você é a mulher que eu quero conhecer, que quero entender. Se tem medo de se abrir, me deixe ser aquele que pode te apoiar. As palavras escorregaram com sinceridade, e Clara inicialmente foi tomada pelo silêncio, como se suas defesas estivessem se erguendo. Mas gradativamente seus olhos se suavizaram e a barreira que a cercava pareceu se esfarelar.
Eu posso não saber como lidar com isso, ela confessou, a voz balançando entre a vulnerabilidade e a força. As expectativas de todos estão tão presentes que tenho medo do que possa acontecer se eu falhar. E se a vida for apenas sobre tentar? Lucas respondeu, suas palavras fervendo na sinceridade. Eu não quero que você sinta que precisa viver para os outros. Clara inclinou a cabeça, seus olhos brilhando com emoção contida, como se finalmente estivesse ouvindo a música que até então tinha sido abafada pela dúvida. A tensão no ar entre os dois era palpável. Eu não sei se estou pronta. Ela começou, mas Lucas não a deixou terminar. E se tentássemos apenas um passo de cada vez? Ele ofereceu, a esperança brotando dentro de si. Vamos descobrir juntos o que significa ser nós. Antes que pudesse dizer algo, ele estendeu a mão para ela. Um convite silencioso, mas poderoso. Clara hesitou por um momento, mas lentamente, como uma flor que se abre após a tempestade, ela tomou seu lugar ao lado dele. Quando suas mãos se tocaram, uma eletricidade percorreu seus corpos e naquele instante, tudo parecia possível. Mas, conforme a música envolvia os dois, uma nova realidade apareceu à moda da festa. Um murmúrio de fofoca se espalhava, e Clara olhou para os convidados que observavam e sussurravam. O coração de Lucas apertou, seu olhar se infestou de dúvida. Eles estariam prontos para enfrentar o que viria a seguir? As expectativas e segredos estariam dispostos a ser confrontados? E enquanto dançavam no meio de todas aquelas incertezas, a pergunta pairou no ar. Até onde estavam dispostos a ir por um amor que ainda se escondia sob camadas de dúvidas? Ele tinha certeza de que valeria a pena descobrir. A música continuava a tocar, mas o som agora parecia distante, como se o mundo tivesse engolido os dois naquele momento. Os olhares dos convidados eram como faróis, algumas expressões repletas de curiosidade, outras, sem disfarces, cheias de julgamento. Clara sentiu a pressão das atenções e imediatamente seu sorriso vacilou. Lucas percebeu sua apreensão. Ele não havia pensado na possível repercussão de sua aproximação. Aquela cena, que deveria marcar um novo começo, parecia ter se tornado um espetáculo a céu aberto. Ele se esforçou para ignorar os murmúrios ao redor, focando em Clara. Naquela fração de segundo, ele só queria que ela se sentisse segura o suficiente para continuar. Vamos sair daqui, ele sussurrou, puxando-a gentilmente para longe da multidão. O olhar aflito dela cortava seu coração. Ele queria que soubesse que, independentemente do que os outros pensassem, ele estava com ela. A mão dela, quentinha e delicada, se encaixava na dele, e ele percebeu que aquilo era tudo que importava. Assim que encontraram um canto mais tranquilo do salão, Clara respirou fundo, tentando recuperar o controle. Desculpa, Lucas, eu simplesmente não esperava. A voz dela tremia, e a vulnerabilidade que ela demonstrava antes agora parecia ameaçada pelo medo novamente. Clara, você não precisa se justificar, ele falou, a confiança tomando conta dele. Esqueça todos esses olhos. O que importa é nós dois. Ele tentou sorrir, mas a expressão dela ainda estava preocupada. E se eu falhar, Lucas? Todos aqui esperam que eu seja alguém que eu não sei se eu sou. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e isso cortou Lucas profundamente. Ele conhecia essa luta. Sentiu sua própria fragilidade e sua própria pressão quando se lançou em novos desafios. Você não pode se deixar levar pelas expectativas dos outros. Não é fácil, eu sei, mas você é mais do que isso. Ele deu um passo à frente, pegou o rosto dela gentilmente entre as mãos e olhou fundo em seus olhos. Você é forte, Clara. Eu sei disso. E se precisar de ajuda, eu estou aqui. Para qualquer coisa. As lágrimas dela começaram a escorregar, e Clara fechou os olhos. Lucas podia sentir sua angústia e a cada momento, um desejo imenso de protegê-la crescia dentro dele. Ele não sabia exatamente como, mas queria ser a âncora dela, a pessoa em quem ela pudesse confiar para enfrentar todas as tempestades que a cercavam. Quando Clara finalmente abriu os olhos, havia uma nova determinação neles. Eu não sei como fazer isso, mas eu quero tentar, disse ela, a respiração ainda entrecortada. As palavras brotaram como flores em meio ao caos. Lucas sorriu, energia renovada pulsando dentro dele. É isso que importa. Um passo de cada vez, certo? Assim, ele a puxou novamente para dançar. Essa conexão não era mais apenas um desejo, mas uma decisão. Enquanto dançavam, fazendo pequenas rodopias, Clara parecia mais leve. Mas de repente, um grito ecoou do outro lado da sala, uma voz conhecida. Que romance! Olha só quem decidiu se revelar no meio da festa. Era a namorada de um amigo de Lucas, uma das últimas pessoas que ele queria ver naquele momento. O riso da mulher se espalhou pela festa, e os olhares se viraram novamente para eles. O coração de Lucas disparou.
Será que estavam prontos para lidar com isso? Os olhares que antes eram curiosos agora tomaram a forma de críticas disfarçadas. Clara parou imediatamente como se tivesse levado um golpe. Ele poderia ver a dúvida voltar a se instalar em seu olhar. Agora não era só sobre eles. Era sobre tudo que estavam dispostos a lutar e enfrentar nos dias que viriam. Como Lucas os manteria juntos diante das vozes que ecoavam ao redor. O abismo entre a expectativa e a realidade era mais profundo do que ele imaginava. Ele se viu num dilema. Agora, mais do que nunca, precisava decidir. Eles poderiam enfrentar as consequências de seu amor ou o peso da história deles os faria se afastar? Uma pergunta pairava no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir por um amor que despontava em meio a tantas incertezas? Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As palavras da namorada do amigo ressoavam em sua mente como um eco aterrorizante. O que era para ser um momento de renovação agora se transformava em um pesadelo exposto a todos. Os olhares a atravessavam como facas afiadas. Ela hesitou, a leveza que sentirá momentos antes agora substituída por um peso insuportável. Lucas, por outro lado, estava decidido. Ele não iria deixar que a pressão os derrubasse. Com uma sutileza digna de um artista, ele puxou Clara mais para perto. Vamos ignorar isso. Eu estou aqui, e nada mais importa, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Ele sabia que precisava dela forte, e não havia tempo a perder. Você entende, não entende? Eles têm razão, Clara murmurou, a vulnerabilidade escapando de seus lábios. Esse lugar, essa fama, eu não sou nada disso, Lucas. A insegurança balançava sua voz, e ele percebeu que precisava fazer algo radical para fazê-la acreditar em si mesma. Você é mais do que esse restaurante, Clara. Eu sei que você tem um sonho. A determinação no olhar dele fez com que ela se sentisse um pouco mais firme. Mostre a eles quem você realmente é. Vamos juntos lidar com isso. Respirando fundo, Clara fechou os olhos, tentando se ancorar nas palavras dele. Mas quando os abriu, viu não só olhares críticos, mas também algumas expressões mais amistosas, de compreensão. Havia pessoas na festa que pareciam apoiar o que eles estavam construindo. Garanto que não somos os únicos que já enfrentaram isso, disparou Lucas, puxando Clara para dançar mais uma vez. Ele dançava com firmeza, como se quisesse que ela sentisse a intensidade do apoio. Cada passo que davam parecia ser um manifesto contra as vozes que queriam jogá-los para baixo. Mas então, o ar pareceu mudar. Clara viu a anfitriã da festa, dona do restaurante, se aproximando. E com ela vinha uma aura de autoridade, uma presença que não podia ser ignorada. Desculpe interromper, começou, os olhos fixos em Clara. Eu não sabia que você estava aqui. Clara sentiu o frio percorrer sua espinha. O que você diria quando o mundo todo estava prestes a ouvir? Na verdade, eu estou tentando, começou Clara, mas a mulher a interrompeu. Estou sabendo de tudo, Clara. Vi o que você fez e admiro sua coragem. Mesmo em meio ao bafafá, você se manteve fiel a si mesma. Isso é algo que poucos conseguem fazer. As palavras da anfitriã trouxeram um novo brilho ao olhar de Clara. A força começava a emergir dela, despontando como uma flor que enfrenta a tempestade. Passo a passo, ela se sentia um pouco mais forte, um pouco mais confiante. Se você pretende abrir seu próprio lugar, eu adoraria ajudar. Podemos conversar a respeito. Um sonho não deve ser sufocado pelas opiniões dos outros, a mulher concluiu, com um sorriso encorajador. Lucas, aliviado, sorriu ao ver a reviravolta. O que parecia ser o fim, estava se transformando em um novo começo. Seriam capazes de ignorar as vozes e abraçar a chance que tinham em mãos, mas enquanto tudo parecia se alinhar, um silêncio repentino tomou conta do salão. O som da música cessou, e Clara viu o olhar de todos se voltar para a entrada. Uma figura imponente estava ali observando. A presença dele fez gelar o coração dela. Era o ex-marido, um fantasma que Clara pensava ter deixado no passado. O que ele veio fazer aqui? Pensou ela, o estômago embrulhando. O peso da situação viera à tona com toda força. Lucas a puxou para mais perto, percebendo a mudança instantânea no tesão do ambiente. O que aquele encontro traria de volta? Clara se perguntava como lidariam com o inesperado. Estariam prontos para essa nova tempestade que, sem aviso, chegará ao seu porto? Clara sentiu seu peito apertar enquanto observava o ex-marido, Daniel, a atravessar a sala como um relâmpago em noite de tempestade. Cada passo dele era um puxão no estômago, e toda a confiança que estava começando a acumular evaporou tão rapidamente quanto o eco da música que antes preenchia o espaço. O salão vibrava em tensão, e ela sabia que todos estavam atentos àquela cena. Clara? Daniel disse, a voz dele carregando um misto de surpresa e desafio.
Ele não esperava encontrar a ex-esposa ali, tão cheia de vida e acompanhada por Lucas. As pessoas em volta pararam, e Clara sentiu o olhar de todos se voltando para ela, como se pudesse ver cada pensamento se formando. O que ele quer? Ela está bem? Lucas permaneceu ao lado dela, a mão ainda firme em sua cintura, como âncora em meio a um mar de incertezas. Ele olhou para Clara, buscando as palavras certas para acalmá-la. Você não está sozinha, disse ele em um sussurro encorajador. Mas Clara, em meio ao turbilhão de emoções, sentia-se perdida. O que você está fazendo aqui, Daniel? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas um tremor traiçoeiro denunciou sua fraqueza. Agora ele não era mais apenas um fantasma, ele era carne, e tinha um poder estranho sobre ela. Eu vim ver como você estava. Ouvi coisas, Clara. Coisas que... As palavras dele foram interrompidas pelo murmúrio do público. O chefe da festa se antecipou, percebendo que aquela interação poderia se tornar um espetáculo. Vamos manter isso leve, não é? Ele comentou, tentando quebrar a tensão. Leve? Como você pode ser leve quando seu passado simplesmente aparece para atormentar seu presente? Pensou Clara, enquanto olhava para Daniel, que parecia mais calmo do que ela se sentia. Ele sempre teve essa habilidade de desviar as coisas, de fazer com que tudo parecesse normal. Você não me conhece mais, Daniel, Clara disse, com uma voz mais forte agora. Não tem mais nada entre nós. E você acha que vai escapar assim? Não é fácil. Sempre tem um preço, Clara. Ele respondeu com um tom que misturava acusação e inquietude. As palavras dele a feriram, uma flecha certeira, e a ferida que ela achará cicatrizada começou a sangrar novamente, revelando todas as inseguranças que ela tentava esconder. Ela podia sentir os olhares, o murmurinho que se espalhava pelo salão, e a ânsia de ser vista como uma mulher forte, independente, era quase palpável. Como conseguir isso diante do homem que fazia parte de um passado que ela queria esquecer? Chega de ataque, Daniel. A vida continua. Eu estou aqui com pessoas que me apoiam agora. Clara disparou, gesticulando em direção a Lucas. As palavras foram como um gás fresco, transbordando de uma força que ela não sabia que ainda tinha. Daniel hesitou, o olhar dele alternando entre a fúria e a compreensão. Você acha que isso é apoio? Você ainda é a mesma menina frágil, Clara. Vai se machucar. O silêncio se instalou novamente e neste momento, enquanto todos observavam, Clara percebeu que a verdade não estava apenas sobre o que Daniel disse, mas sobre o que ela sentia por si mesma. Uma onda de determinação subiu, e ela decidiu que iria encarar não só Daniel, mas todos os demônios de sua vida. Lucas apertou a mão dela, como se dissesse: eu estou com você. E isso foi tudo que Clara precisava. Inspirando profundamente, ela encarou Daniel mais uma vez. Eu sou muito mais forte do que você pensa. E não vou deixar você ou ninguém me colocar para baixo de novo. Um murmúrio de surpresa passou pela sala e Clara poderia sentir a mudança no ar. Mas antes que pudesse refletir sobre como tudo aquilo poderia ter terminado, o celular de Daniel vibrava no bolso, e seu olhar mudava abruptamente. Não agora, ele murmurou, mas Clara notou a tensão em seu rosto. O que poderia ser tão urgente? O que mais estava se desenrolando ali, enquanto eles estavam todos presos nesse confronto? Ao olhar nos olhos de Lucas, Clara viu alívio, mas também dúvida. O que mais está acontecendo, Clara? Isso ainda não acabou, ele sussurrou enquanto a situação parecia se desenrolar de maneira ainda mais inesperada e imediata. Clara sentiu o coração acelerar, mas não apenas pela presença de Daniel. O olhar ansioso de Lucas lhe trouxe à mente outras preocupações, outras verdades não ditas. O celular de Daniel continuava vibrando, sua atenção fugidia oscilando entre a ex-esposa e a nova tela que chamava docemente. Você não pode simplesmente se exibir e desaparecer depois. A voz de Clara saiu mais alta do que pretendia, ressoando pela sala. Cada palavra era uma tentativa de recuperar o controle, de não permitir que aqueles instantes a deixassem vulnerável. Mas o olhar de Daniel se aprofundava em algum ponto distante, onde a agitação do mundo ao redor parecia um eco distante. Ele finalmente puxou o celular para a frente, o rosto encerrado em um misto de preocupação e impaciência. As mensagens piscavam na tela e a intensidade de seu olhar recuou. Para Clara, era um sinal de que algo mais estava acontecendo, um novo capítulo que ela não estava preparada para enfrentar, como se a história entre eles nunca estivesse realmente terminado. Eu preciso ver isso, ele disse, voz sombria. E então, sem esperar uma resposta, ele se afastou, deslizando entre os convidados, as expressões de descontentamento e curiosidade seguindo seus passos. Clara assistia, uma tempestade de emoções mais intensas a envolvia a cada movimento dele.
Lucas sentiu sua atenção e a puxou levemente para mais perto, um gesto que era tanto apoio quanto conexão. Você acha que ele vai voltar? Lucas perguntou em um sussurro. Clara levou um momento para juntar os pensamentos, a mente girando. Se ele voltar, provavelmente será para dizer mais uma mentira, ela respondeu, a fervura de suas palavras trazendo um gosto ácido à boca. Ela estava lutando contra a raiva e a mágoa, cada segundo uma batalha interna que insistia em desestabilizá-la. O murmúrio da festa se intensificou, e um grupo de convidados começou a se aglomerar em torno de uma tela na parede, onde o noticiário começava a exibir imagens ao vivo de uma manifestação que ocorria na cidade. Que confusão, ela pensou, querendo ficar longe de qualquer drama. Mas o que deveria estar distorcendo seu ânimo, acabou despertando uma lembrança. Daniel, por trás dos olhos e aura enigmática, sempre tinha um jeito de estar entrelaçado a acontecimentos maiores. Algo lhe dizia que ele não estava ali apenas por um encontro casual. Clara, você percebe algo estranho aqui? Lucas perguntou, olhando para a agitação crescente. As pessoas parecem nervosas. Você acha que ele pode estar envolvido em algo que não sabemos? Ela olhou em volta, e um senso de inquietude tomou conta. É tudo tão imprevisível, ela murmurou para si mesma, o medo apertando seu coração. O mesmo medo que sempre a acompanhou quando estava com Daniel. As palavras de Daniel naquela noite ecoaram na mente dela. Sempre tem um preço, Clara. A recordação reverberava em seu ser, e uma ideia começou a florescer em sua mente. Clara não podia ignorar, não queria ignorar. Havia algo escondido ali, e não era apenas o passado que a assombrava. A sala estava cheia com as vozes e risos dos que dançavam, mas Clara sentia uma pressão crescente, como se estivesse à beira de descobrir um segredo que estava escondido à vista de todos. Eu preciso saber o que está acontecendo, ela disse em um impulso. Clara, você não precisa. Lucas começou, mas ela já estava se movendo, determinada. Eu não posso me esconder atrás da raiva ou do medo. Vou descobrir a verdade. Mediante a firmeza dela, Lucas a seguiu, o passo seguro ao lado do dela, enquanto Clara se dirigia à multidão que se formava em torno de Daniel, com novos e desconhecidos rostos se revelando. A cada instante, o que tinha tudo para ser uma simples festa se transformava em um labirinto de emoções e mistérios que Clara nunca imaginou que teria que enfrentar novamente. Quando ela chegou ao grupo, a expressão de Daniel havia mudado completamente e a presença de uma mulher desconhecida ao seu lado fez o coração dela disparar. Clara! Daniel chamou, sua voz carregada de urgência, mas o olhar dele não era seu, era de um medo genuíno. Ao lado dele, a mulher tinha um semblante altivo, elegantemente vestida, e um sorriso que quase parecia triunfante. Quem é ela? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro. Mas antes que qualquer um pudesse responder, a mulher se aproximou. Ah, Clara, você não sabe de todas as surpresas que esse jantar reserva, sabe? A mulher disse com um brilho intrigante nos olhos. E no instante em que Clara a encarou, algo na expressão dela sugeria muito mais do que apenas amabilidade. Uma dúvida arranhando a superfície, como uma sombra prestes a se revelar. O que estava por trás daquela interação? O que mais Daniel não contava? Clara percebeu que mais do que um confronto, aquele momento poderia ser a chave para mudar tudo em sua vida. Ela respirou fundo, a adrenalina correndo por suas veias. Era a hora de descobrir o que realmente estava em jogo. Clara não queria acreditar que aquela mulher, com um sorriso enigmático e a postura confiante, poderia estar ligada a Daniel de alguma forma. Uma onda de insegurança a invadiu, como se as paredes da sala começassem a se apertar ao seu redor. Ela sentiu a mão de Lucas se apertar levemente ao seu lado, oferecendo um suporte silencioso, mas Clara sabia que a resposta estava ali, naquele momento. Surpresas, é? Que tipo de surpresas? Clara lançava as perguntas como se fossem faróis de esperança em uma noite escura, tentando iluminar a verdade. O olhar da mulher exibia uma satisfação que apenas tornava as coisas mais complicadas. Você deve estar tão curiosa, a mulher disse, modulando a voz como se estivesse contando um segredo. Mas eu não posso revelar tudo agora. Isso estragaria a diversão, certo? Ela piscou como se aquilo fosse algum jogo que Clara não entendia, e a sensação de estar em desvantagem a incomodava. Daniel, por sua vez, parecia lutar contra um turbilhão interno. A tensão em seu rosto mostrava que ele estava ciente do fogo que a mulher estava alçando, e Clara não pôde deixar de notar o conflito nas feições dele, um potencial desejo de proteger, misturado com a culpa que a presença daquela mulher evocava. O que estaria escondendo? Ela se perguntava. Por que você está envolvida com ele? A pergunta escapuliu de sua boca, carregada de um peso que ela não podia conter.
Clara não queria ser mais uma a dançar em torno da verdade. Precisava encarar os fantasmas. A mulher sorriu novamente, mas agora havia um brilho de desafio em seus olhos. Daniel e eu temos alguns assuntos inacabados, respondeu com um tom que soava irônico. Mas acho que você pode ser a peça que falta nesse quebra-cabeça todo. As palavras dela ecoaram. Clara sentiu um frio na espinha. Uma peça? Que tipo de jogo era aquele? Ela não estava disposta a aceitar mais jogos. Daniel era uma parte da sua vida que ela ainda tentava desvendar e não permitiria que outra pessoa, ainda mais uma estranha, decidisse o papel que lhe cabia. Lucas, ainda ao seu lado, sussurrou. Clara, talvez devêssemos. Mas Clara não ia escutá-lo agora. Sua determinação cresceu e a urgência de descobrir a verdade tomou conta de suas ações. Quais são esses assuntos inacabados? Clara exigiu, agora sem qualquer vestígio de hesitação. Se existe algo importante que você está escondendo de mim ou de qualquer outra pessoa, é hora de você ser sincera. A mulher soltou uma risada leve, mas não havia alegria nela. Você realmente acha que está pronta para ouvir isso? Há verdades que podem quebrar corações, querida. Nesse instante, Daniel lançou um olhar tenso para Clara, como se tentasse pedir desculpas em silêncio. O coração de Clara disparou, e um turbilhão de emoções a invadiu. O que será que Daniel realmente tinha a ver com tudo aquilo? Não era apenas uma festa qualquer ou uma reunião de amigos. Era um jogo de poder, e Clara estava no centro dele. As pessoas aqui não têm um preço? Clara retrucou, lembrando-se das palavras que ecoavam em sua mente. Segundo você, Daniel, isso sempre envolve um custo. Os rostos dos convidados ao redor se voltaram curiosos para a cena que estava se desenrolando. Clara percebeu que mais do que apenas ela e aqueles dois estavam envolvidos. Aquela atmosfera estava se transformando em algo explosivo, à beira de um colapso emocional. A mulher encarou Clara com um olhar que sugeria que aquela noite ainda guardava segredos pela metade, segredos esses que podiam mudar a vida de todos ali presentes. Então, você realmente quer saber? Este jantar é mais do que uma simples celebração. Ele é o catalisador de decisões que todos nós fizemos. Antes que Clara pudesse digerir aquelas palavras, um estrondo ocorreu do lado de fora, fazendo a sala se calar instantaneamente. As portas se abriram, revelando um grupo de pessoas aglomeradas, algumas delas com cartazes e uma energia que parecia elétrica. Manifestação. O que está acontecendo? Alguém gritou, enquanto a tensão viralizava pela sala. No mesmo instante, Daniel se virou para a mulher e disse, sem hesitar, nós não temos mais tempo. Agora, é tudo ou nada. Clara estava paralisada. O que estava prestes a se desencadear? Qual era a conexão entre Daniel, aquela mulher e o motim que se formava? A verdade que ela buscava estava mais próxima do que nunca, e suas escolhas iam impactar mais do que seu próprio coração. O caos estava prestes a revelar as respostas que Clara tanto queria. Ela sentiu um frio na barriga. Estaria realmente pronta para encarar o que estava por vir? Daniel, o que está acontecendo? Clara questionou, a voz tremendo de confusão e desespero. Ela sentia como se estivesse no meio de uma tempestade, onde cada gota de chuva era uma nova pergunta sem resposta. Ele, porém, parecia perdido em pensamentos, focado na mulher que agora olhava para eles com um semblante decidido. Precisamos sair daqui agora, insistiu Daniel, pegando Clara pela mão. Ela hesitou, seus olhos buscando a mulher que permanecia imóvel, um sorriso travesso nos lábios. Por que você quer que eles se vão, Daniel? O que está acontecendo que você não me contou? Clara se virou em direção à mulher, determinada a não deixar que fosse mais uma espectadora de sua própria vida. Porque nem tudo é o que parece, Clara. A mulher finalmente falou, sua voz agora séria. A verdade pode ser dolorosa, e há pessoas que não estão preparadas para ouvir. Clara sentiu uma onda de raiva subindo. Eu sou adulta. Eu posso lidar com a verdade. Sua resposta reverberou na sala, enraizada em um desejo intenso de quebrar as correntes que a mantinham prisioneira daquele clima. O barulho do lado de fora aumentava. Gritos por justiça, por mudanças, por vozes que ecoavam em seus corações. A festa que antes parecia tão glamourosa, agora parecia apenas uma fachada diante da realidade que se desdobrava ao seu redor. Ela está certa sobre uma coisa, Daniel disse, mas seus olhos ainda estavam fixos na mulher. As consequências das decisões que tomamos hoje terão impacto em muito mais do que canapés e champanhe. Decisões? Clara repetiu, o queixo levantando. Quais decisões você tomou sem me contar? Está escondendo algo muito grande de mim, não é? O olhar de Daniel falhou por um momento, e a mulher sorriu, como se tivesse visto uma fissura na armadura dele.
Daniel, você deve se perguntar qual é o se você realmente está de lado dela, ou se ainda está preso a um passado que não quer deixar ir. Aquelas palavras cortaram como uma faca. A verdade se aproximava, mas Clara sentia uma brisa gelada no fundo do seu ser. O passado de Daniel. Seria isso que a mulher queria dizer? Ela se lembrava de momentos em que Daniel era distante, momentos em que via o olhar dele se perder em memórias e saudades. É sobre o que aconteceu antes de mim, não é? A mulher balançou a cabeça com um sorriso triste. Às vezes, os laços que criamos podem ser mais fortes do que imaginamos. A vida de Daniel é um labirinto, e você, querida, está prestes a ser o fio que pode desatá-lo ou prendê-lo ainda mais. O alvoroço do lado de fora se intensificou, batendo ritmicamente como um coração agitado em sua caixa torácica. Clara se sentiu em um precipício, um milésimo de segundo entre a dúvida e a certeza. Eu não vou ser apenas uma peça nesse jogo, não vou deixar que decida o meu destino. Daniel a olhou com preocupação, o mundo ao redor deles começava a desmoronar. Seria o momento de optar por seguir seu coração ou confrontar a verdade a qual evitava. Você realmente sabe o que está se metendo? A mulher provocou, os olhos dela brilhando de um jeito quase hipnótico. E o que você está disposta a perder? A pergunta pairou no ar, como um desafio que apenas Clara poderia decifrar. Ela olhou para Daniel, e em um instante, entendeu que ali havia uma bifurcação. Naquela noite, ela não só descobriria segredos ocultos, mas decidiria o que realmente importava. Eu quero a verdade. Não importa o risco. A resposta de Clara foi firme, e quando olhou nos olhos de Daniel, percebeu que nem ele estava realmente preparado para as consequências da revelação que estava por vir. Com isso, o caos do mundo exterior se intensificou, e uma nova onda de desespero invadiu a sala. Uma porta se abriu mais uma vez, e uma figura emergiu entre os manifestantes. Clara piscou em choque ao perceber quem era. A última pessoa que ela esperava ver, alguém que poderia mudar tudo. É o que você teme, não é? A mulher sussurrou, seus lábios curvados em um sorriso cheio de significados ocultos. O jogo estava prestes a se revelar. Clara se preparou para mais uma verdade que poderia transformar tudo de vez. Clara sentiu o chão tremer sob os pés ao ver a figura que se destacava entre os manifestantes. Era sua mãe, a mulher que havia abandonado sua vida há anos, como uma sombra fugidia do passado que agora voltava para atormentar seu presente. Ouvia o coração disparar, ecoando como um tambor ensurdecedor em seus ouvidos. A mistura de emoções a invadiu: raiva, amor, dor, saudade. Incontáveis memórias surgiram diante dela. Como poderiam se reunir todas aquelas peças em uma noite? Lucas, ao seu lado, percebeu a mudança no seu semblante. Clara, o que acontece? Ele perguntou, a preocupação transparecendo em sua expressão. Clara só podia encarar a mãe, a mulher que se tornará um ideal distante na sua vida, cercada de questões não resolvidas. Você não deveria estar aqui, foi tudo que Clara conseguiu articular. Sua voz era um sussurro, quase quebrando sob o peso da revelação. A mãe parecia diferente, mais velha, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que Clara não reconhecia. Eu precisei vir, Clara. Há coisas que você merece saber. Coisas que foram escondidas e que agora não podem mais ser ignoradas. O tom dela era firme, como uma rocha contra ondas revoltas. Clara olhou para Daniel, esperando uma resposta, mas ele também estava em choque, a boca levemente aberta. A mulher ao lado dele apenas observava com um ar de satisfação, como se tivesse previsto cada movimento. Eu já superei a sua falta, mãe. Clara gritou, a frustração e a dor permeando cada palavra. Não conseguia entender o que poderia ser tão importante a ponto de sua mãe voltar naquele momento, quando tudo estava começando a fazer sentido novamente. Não, você não superou. Apenas se esqueceu de quem realmente é, a mãe respondeu suavemente, mas Clara podia ouvir a tristeza nos olhos dela. Aquelas palavras a atingiram como um golpe. Dizia-se que não se esquecia, mas sim, havia se colocado de lado por tanto tempo. E o que isso significa? O que você ainda tem a me dizer que pode mudar algo? Clara agora exigia respostas. Daniel é parte de um passado que você não compreende completamente. Ele fez parte do que aconteceu entre nós. E há muito mais do que parece, a mãe informou, a voz tremendo, mas cheia de sinceridade. Não podemos permitir que o passado continue a nos definir. O ar pesou à medida que as revelações começaram a se unir. Clara tinha a sensação de estar em um turbilhão. O olhar de Daniel a sentiu lentamente, e algumas sombras em seu rosto pareciam se dissipar. É verdade, ele falou, a voz mais baixa agora, mais firme. Eu devia ter sido honesto sobre tudo. Sobre o que aconteceu. Clara piscou,
tentando decifrar o que estava acontecendo. Você sabia? O desprezo na voz dela a tornou como uma lâmina afiada. Essa informação a desarmou, a deixava vulnerável. Eu não sabia a profundidade de tudo isso. Nunca soube o quanto isso te afetava. Mas desde que nos encontramos novamente percebi que era hora de encarar a verdade, Daniel explicou, em um tom que parecia tão sincero quanto atormentado. Os olhares foram se voltando para a mulher que ainda observava a cena, sua expressão ligeiramente alegre, como se esses segredos tivessem sido uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça complexo que ela estava montando cuidadosamente. Clara, você precisa saber que a sua mãe se foi por uma razão. O que enfrentou naquela época foi terrível. Daniel, ele poderia ter feito muito, mas estava preso em suas próprias escolhas. A mulher finalmente se interveio, sua voz imperturbável. Agora, essa é a sua oportunidade de decidir o que cada um de vocês quer do futuro. Os gritos lá fora continuavam, a multidão se agitava cada vez mais, mas dentro daquela sala, o mundo estava paralisado por um segredo prestes a ser revelado. Será que cada um dos três teria coragem de encarar a verdade que poderiam mudar a história deles? Eu não quero viver presa no passado. E não quero que minha mãe seja um espectro que me persegue. Clara tomou coragem para assumir o que sentia. Eu escolho seguir em frente. Quero acreditar que podemos alterar o que está por vir. Em um momento de clamor, Clara virou-se para Lucas. Você estará comigo, certo? A voz dela agora soava mais forte. Eu estarei sempre ao seu lado. É isso que quero, a verdade e a liberdade que ela traz. Lucas respondeu. A segurança nas palavras dele trazia alívio e fortaleza. Clara respirou fundo. Nascia o embrião de um novo destino. Uma corrente de energia correu entre eles, e quando seus olhares se encontraram, ela sentia que estavam prontos para qualquer tempestade. E se tudo o que acontecerá fora parte de um roteiro que eles não escreveram? Se a história fosse reescrita por suas próprias mãos? O que antes parecia um fardo, agora se transformava em uma oportunidade. Os olhares dos convidados se voltavam novamente para a mulher enigmática ao lado de Daniel, como se ela fosse a chave para um novo capítulo. Clara, quando a verdade se revela, ela torna as escolhas mais claras, ela disse, seu tom de incentivo mantendo o mistério. Como em um filme. Clara percebeu que o passado nunca poderia ser completamente apagado, mas bem ali, naquele momento, ela escolheria não ser definida por ele. Cortaria vínculos, enfrentaria novos desafios, e construiria um futuro com a força da verdade a guiá-la. E assim, com um suspirar profundo, Clara avança, e com cada passo ela libertava alguma parte de si. A música longe tocava novamente, mas agora cada acorde parecia mais forte, mais vibrante, como um canto de liberdade. Lucas a seguiu, como sempre esteve, enquanto a mulher e Daniel assistiam em silêncio. Naquele espaço, todos perceberam que os amores, desamores e as verdades se entrelaçavam de formas inesperadas, um ciclo que começava novamente, prometendo novos acordes na dança da vida. O coro da verdade era feito de coragem, e finalmente, Clara estava pronta para dançar. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos construir um espaço de apoio e reconhecimento.